Estamos de volta e, como falei, nós vamos começar a trabalhar exatamente com o primeiro princípio da regra geral de interpretação. E os princípios gerais de interpretação, nós temos a primeira regra que você deve considerar: trabalhe partindo da pressuposição de que a Bíblia tem autoridade. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e, como tal, ela tem autoridade. E aí você tem que olhar quais os princípios de autoridade que existem. Nós temos a autoridade da tradição. A Igreja Católica considera muito a tradição, ou seja, os pais da Igreja, o que eles disseram, até mesmo aquilo que alguns pais da Igreja disseram de equivocados, ela considera, né? Que não a maioria, né, foi assim, apoiada, né, não apoiou essa posição, mas mesmo assim, se faz parte da tradição, ela considera como o maior aferidor de verdade a tradição. Outra forma de autoridade é a razão, ou seja, a filosofia. A quem considere e quem use e quem usou também ao longo da história a razão como meio aferidor para interpretar as verdades reveladas, né? Nós temos aí muito famoso Agostinho, que teve como paradigma filosófico o pensamento de Plotino, né? E aí ele aplica para cristianizar o pensamento platônico a partir de Plotino, né? Ele cristianiza, ele converte, porque é o que melhor descreve a forma dele pensar o cristianismo. Nós temos também a terceira forma de autoridade, que é a própria Escritura. Então, quando a gente fala de autoridade, a gente está se referindo teologicamente a essas três formas, né? A autoridade, a tradição, os pais da Igreja; a razão, a filosofia, também não só Agostinho, como Tomás de Aquino, que se baseou em Aristóteles para daí solidificar e criar uma doutrina teológica cristã muito mais racional, não é? Também ele usou Aristóteles. E temos também a Escritura, onde se basearam a maioria dos pais da Igreja e também os reformadores. E até hoje, muitos que consideram exatamente essa palavra como aferidora de toda a verdade. Regra 2, nós temos aqui na regra 2, a Bíblia é seu intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Que coisa maravilhosa! Mas lá em Gênesis 2,17, Gênesis 3,4, nós temos o inimigo omitindo algumas informações apenas para ludibriar Adão e Eva, né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Em Gênesis 3,3 nós temos que ele faz uma distorção de interpretação e com isso ele atrai a atenção. É exatamente isso que ocorre ainda hoje. Muita gente chega com uma interpretação diferente das Escrituras, de modo até distorcer o verdadeiro sentido dela. E o que é que acontece? É que muitas vezes tem gente que gosta de novidades e às vezes essa novidade não está realmente estruturada na verdade, mas é apenas um rudimento humano, do qual Cristo não é o centro, nem é o cabeça dessa reflexão. Então, é muito importante para aquele que interpreta a Bíblia, entender que a própria Escritura explica melhor ela mesma. E aí que a gente tem que trabalhar com um processo de correlação, que é através da correlação que a gente vai entendendo o que determinado tema ou assunto da Escritura vai discorrendo por toda a Bíblia. O problema é que muitas vezes as pessoas querem interpretar a Bíblia se debruçando apenas em um versículo e querer interpretar tudo, generalizando. E não é assim. Uma doutrina, uma palavra, um ensino, para você ter uma visão ampla desse conteúdo, é preciso entender o que a Bíblia toda diz sobre esse tema. Então, cuidado com a omissão e com os acréscimos.
ok? Nós vamos agora para a terceira regra. A fé salvadora e o Espírito Santo são-nos necessários para compreendermos e interpretarmos bem as Escrituras. Que coisa maravilhosa! Então a gente vê aí que a fé salvífica e o Espírito Santo, ambos são necessários para a interpretação correta da palavra. Isso porque a fé tira toda a limitação da falta de espiritualidade ou da materialidade humana para enxergar as coisas espirituais. E o Espírito Santo, que foi o mentor, que levou exatamente os escritores a revelarem ou a registrarem, melhor dizendo, as verdades que foram reveladas sem acréscimos e nem diminuição. Não é qualquer um que pode entender as Escrituras, pois é preciso ter a fé salvadora e ter nascido de novo para ser esclarecido por Deus, né? Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá, é o que diz Paulo. Só quem nasceu, quem ressurgiu, é capaz de entender essa palavra de novo nascimento, né? A quarta regra, nós temos aí: interprete a experiência pessoal à luz da Escritura, e não a Escritura à luz de sua experiência pessoal. É muito comum muitas pessoas querer interpretar a palavra com base naquelas experiências que já teve em toda a sua vida, né? É muito comum e querer usar a Bíblia apenas como uma citação fundamentando a sua experiência. E não deve ser assim, deve ser o contrário. A minha experiência tem que ser analisada à luz das Escrituras, porque é essa Escritura que tem que qualificar e quantificar aquilo que eu digo que é uma experiência espiritual. É ela que diz se é ou não é, se foi natural, humana, ou de algum problema até mesmo emocional. Ela vai dizer se isso é espiritual, se vem de Deus ou não. Então é muito importante, claro que todos nós queremos que toda a nossa experiência boa venha de Deus, e tudo de bom vem de Deus mesmo. Mas a gente precisa saber e tem gente que não só coloca o que é bom, mas o que é ruim também, como sendo de responsabilidade divina. E é aí que a gente precisa saber se é exatamente isso que a Bíblia respalda ou não. Então, interprete a experiência pessoal à luz da Escritura, e não a Escritura à luz de sua experiência pessoal. É a Bíblia que diz o que é verdade, e não nós que dizemos a Bíblia o que é a verdade. É ela que diz, é ela que corrige, é ela que aponta o que é verdadeiro em nós. E aí você tem, para exatamente fundamentar essa experiência de ouvir a palavra falar com você, você só vai olhar para a narrativa, né? Que são os evangelhos e o livro de Atos dos Apóstolos, que narram exatamente a história da igreja primitiva. E segundo, se você precisa de instrução, de doutrina, de aprendizado, de conteúdo para o crescimento da sua vida, você tem as cartas do Novo Testamento. São as indicações maravilhosas. Se você quer história, os evangelhos e Atos. Se você quer instrução, crescimento e amadurecimento espiritual, as cartas no Novo Testamento estão aí para te ajudar nesse objetivo. Passemos agora à quinta regra, né? Nós estamos aí, a quinta regra diz o seguinte: os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem. Isso é muito importante, porque é muito comum alguns dizerem, né, alguns falarem, né, na sala de aula, dizem, olha, mas então, Salomão teve 1000 mulheres, Davi também teve outras mulheres, por que é que a gente não pode ter? Bem, em nenhum momento a Bíblia, ao citá-los, ou citar essas experiências, tanto dele como de outros homens na Bíblia, ela em nenhum momento está defendendo essa prática. Na verdade, ela está mostrando as consequências, o que eles fizeram e as consequências. Então, se você deseja
fazer o mesmo, então deveria olhar exatamente para as consequências dos erros que eles fizeram, porque por causa disso Davi quase que perdia seu trono para o seu filho. Ele por um período de tempo até chegou a perder, mas porque ele não foi austero com seu filho, né? Quando um errou. Então todo o problema foi gerado dentro do lar dele, e a Bíblia diz que o próprio Deus falou que a espada estava na casa dele. Então, se você fizer o que Davi fez, você terá a consequência do erro. Então, tudo que a gente semeia, a gente colhe. A mesma coisa Salomão, né? O homem mais sábio, mas também errou feio quando começou a seguir a fé das mulheres que ele abraçou como esposa. Então a gente precisa ter muito cuidado com algumas histórias na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é para ser praticado, é para ser olhado, é para ser observado, e daí você ter a capacidade e o discernimento para saber o que é certo e o que não é. Então os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparado por uma ordem, ou quando Deus diz, fazei assim, né? Siga isso, faça isso, aí sim está amparado por uma ordem. Devemos seguir os exemplos na Bíblia que claramente expressam uma ordem bíblica, que estão no imperativo, aí sim é para ser praticado. Mas aquilo que não é para ser praticado, você precisa saber muito bem, tudo que se restringe ao pecado é proibido, nunca a Bíblia vai apoiar isso. Então é preciso ter um discernimento correto, e essa regra, ela dá o norte em relação a isso. Ok? Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.